sim buscar Deus, clamar, e Deus o guarda, o livra, tudo, né? O caminho do homem de Deus, ele é mais fácil, sim. A palavra nos promete isso, é mais fácil, mas nós não vamos ser poupados das aflições. No mundo teremos aflições. Só que o povo chega no Evangelho querendo, não teremos mais aflições, porque o meu Deus me livrará. Não, nenhum mal virá sobre mim. Eu sou povo escolhido de Deus. Não anda nesse engano, gente, porque a palavra de Deus, ela tem alertas. E qual que é o perigo da gente andar nesse alerta? Nós vamos ver aonde nós vamos chegar nesse perigo. Deus começa a alertar através de Jeremias que Jerusalém vai ser sitiada. E o povo começa a rir de Jeremias, falar: isso não vai acontecer, Jeremias, né? Parece o quadro que a gente andou vendo, né? Ei, povo, acorda, porque se vocês tomarem esse caminho, nós vamos cair cilada. Vocês estão bitolados. E essa falsa ideia de que a igreja estava unida, eu quero alertar vocês. Nós nos unimos muito, mas houve uma grande parte da igreja que ficou do outro lado falando: bando de religiosos, bando de bitolado, eles não sabem o que falam. Homens de Deus, eu ouvi um vídeo essa semana do pastor Jorge Linhares. Ele citou nomes de pastor, pregou na minha igreja, pregou em congressos que eu estava, que eu ministrei, que eu estava, e que hoje, gente, esse cara está desviado, não é mais, não digo mais nem que é pastor, e a gente teme, porque a pessoa, ela caiu no engano, e eu falo isso com muito temor, viu? Já chorei muito antes de descer aqui com a palavra: Senhor, está dando frio na barriga, porque nós somos vendo homens de Deus, nos pensamentos que você fala assim: que Bíblia esse cara está lendo, porque não é a minha, não é a palavra que o Senhor me entregou, e dá temor. Por que dá temor? Porque essas pessoas levam homens que olhavam para a palavra de Deus quando era dita a verdade e falavam assim: não gosto dessa verdade aí. Aí quando vem esse com um novo evangelho, com um evangelho renovado, fala: esse evangelho dele eu gosto. Ele renovou a Bíblia dele. A Bíblia desses caras aqui, desses pastores aqui, ela é velha, ela é antiga. Eu prefiro essa que está renovada, essa daqui vai falar sobre o meu tempo, pelo que a gente anda vivendo. Mas a Bíblia é atemporal e ela é a verdade absoluta, seja lá ou aqui. E aí, aqui em Jeremias 7, que é o texto que nós vamos ler como base, eu quero convidar para vocês para abrir em Jeremias 7:4. Jeremias 7:4, e eu vou pedir até para vocês não fecharem, tá? Nós vamos passear pelo livro de Jeremias. Depois eu vou convidar vocês para lerem o livro de Jeremias. Quando você quiser aí entender um pouquinho desse período de Deus aí, lê esse livro por completo. Mas vamos ler aqui Jeremias 4. Pensando nesses homens que já foram grandes homens, mas que têm dito que nós precisamos atualizar a Bíblia, a palavra, e que esses grandes homens de Deus que têm falado sobre esse tempo agora são homens religiosos, não sabem o que falam. Até antes de ler, enquanto você abre, eu quero dizer uma frase. Uma vez, minha mãe me repreendeu, meu pai me repreendeu, minha irmã me repreendeu, e eu continuei batendo na mesma tecla. Eu lembro até hoje, isso daqui para mim foi uma cena muito forte assim, que eu vivi com meu pai. Ele me levou para o quarto, ele fechou a porta. Eu creio que essa foi a única vez que ele fez isso, e ele disse uma frase para mim. Essa frase ficou marcada na minha vida. Ele falou assim:
quando duas pessoas falou. Ele falou, não, quando uma pessoa falar, você releva. Quando duas pessoas falar, você presta atenção. Mas quando 3 falarem, já é hora de mudar. Então, sério, meu pai era ímpio, gente. Eu lembro. Eu não entendi isso na época, mas depois em Jesus, e ele falou assim, eu vou te falar uma coisa. Você, diante de Deus, que é minha testemunha, que ele virou e falou assim, você entra no teu quarto, se você não consegue, não está conseguindo mudar, entra no teu quarto, fecha a porta, ajoelha e pede para Deus te ajudar. Meu pai era homem, não era homem de Deus, ele era católico, né? Muito temente, mas essa instrução só pode ter vindo do Espírito Santo, gente. E eu lembro que eu fiz isso, porque eu estava com muita raiva. E eu lembro de eu ajoelhada, porque quando é algo de Deus, assim, eu tenho muita certeza, assim, porque eu lembro do que está em volta, eu lembro do chão. Na casa do meu pai era um piso que imitava taco, mas era piso frio. E eu lembro de eu ajoelhando, não sabia orar, mas eu lembro eu olhando para o piso e fazendo. Meu pai disse para eu pedir para o Senhor, e eu não consigo aceitar que isso está certo. Então, Deus, sei lá como é que eu fiz essa oração, mas eu lembro do chão. E isso ficou gravado, essa cena é gravada, eu já citei isso várias vezes em várias ministrações, e até hoje eu tenho consciência que eu ainda não consigo praticar isso 100%. Eu tenho consciência disso, mas eu peço ajuda para Deus. Senhor, me ajuda a mudar isso. Me ajuda a mudar isso. Me ajuda a mudar isso. E essa é a palavra de hoje. Presta atenção. Não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendares os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticares a justiça, cada um com seu próximo, se não oprimires o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramares sangue inocente neste lugar, nem andares após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos fareis habitar neste lugar, na terra que dei aos vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. E aí Deus começa a falar aqui, né? Ele acabou de anunciar que ele vai derrubar Jerusalém, que ele vai acabar com Jerusalém. Mas ele também está dizendo assim, ó, não fica andando atrás desses falsos profetas. Cuidado com eles. Porque eu vou fazer acontecer. Eu só não vou cumprir se vocês se arrepender, mudar os seus caminhos. Aí não vai acontecer. Mas Deus, quando ele diz isso, ele sabia que o povo não ia mudar, porque lá na frente ele está falando para Jeremias, eu estou prometendo que eu não vou fazer esse povo mudar, mas eu sei que eles não vão mudar. Porque eu já tentei de tudo e eles não mudam. Fala assim para Jeremias, Jeremias, você não está vendo? Deus fala assim, você não está vendo o que eles fazem? Porque Jeremias começa a clamar em favor do povo. Senhor, não faz isso. Senhor, por favor, não faz isso. E aí Deus fala, Jeremias, você não está vendo? Você está me pedindo para não fazer, mas você não está vendo o que eles fazem? É o mesmo que a gente agora dizer, Senhor, guarda o Brasil. Vocês não estão vendo o que eles fazem? E aí, não é nem sobre essa questão, né? Porque nem é sobre isso a palavra, mas realmente se encaixa, né? Senhor, esse povo está lá, eles não acreditam, a gente já falou, então, você não falou, eles não acreditaram, você não vê o que eles fazem? Então não fica aí todo mundo com compaixão, ai, coitado desse povo que votou no PT, coitado desse povo que é esquerdo. E eu estou falando isso com temor, viu? Vocês estão falando o quê? Vocês não veem o que eles fazem? Vocês não veem o que eles fazem? Foi isso que o Senhor me falou. Porque muitas vezes eu falava assim, ai, Senhor, perdoa esse povo que é inconsciente, Senhor. Como que eles podem, Senhor? Sabe qual é a cena que
Deus me deu a respeito desse povo. Quem já assistiu Madagascar? As mães, né? Você já decorou as cenas todas? Já. Sabe qual é? Quando eu lia isso, sério, gente, por isso que eu comecei a chorar no meu louvor. Porque a cena que Deus me deu foi uma cena em Madagascar. Eu falo assim, Alex, o leão, pede, os amigos falam assim, se exibe, mostra o que você sabe fazer. Aí Alex, o leão, se levanta todo exibido lá no meio dos lêmures. Aí ele levanta lá, né, e a zebra, com vocês, Alex, o leão, ele todo exibido. E quando ele está se exibindo, o que ele vê? Surgindo um monte de carne para ele devorar. É essa cena que eu vi. O inimigo se exibe, o povo aplaude e se torna carne para se devorar pelo inimigo. Senhor da glória, eu tive até um negócio ali. E falei, Senhor, nos livre, em nome de Jesus, nos livra. Você não vê o que esse povo faz? Porque esse povo que é carne para ser devorada é justamente o povo que agora escreveu pela internet. Ué, vocês não disseram que Deus ia fazer igualzinho no tempo de Jeremias? Vocês não dizem que Deus isso, que Deus aquilo? Nós nos sentimos zombados e afrontados essa semana. O seu Deus não te ouve coisa nenhuma. O seu Deus não fala com você coisa nenhuma. Porque você orou e Deus não te atendeu. E pera que vocês vão ver. E aí, vai ali no versículo 10. Diz assim, versículo 9. Vamos voltar para o 8. Volta no 8. Eis que vós confiais em palavras falsas, que nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultérios e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. E depois vinde e vos pondes diante de mim nessa casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos. Sim, só para continuarmos a praticar essas abominações. Será essa casa, que se chama pelo meu nome, um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi tudo isso, diz o Senhor. Gente, você vai se enganar e dizer que não tem gente dentro da própria igreja que roubam, que é o que Deus falou, dentro da igreja ele está falando, que rouba, que adultera, que mente, que busca outros deuses, mas depois vem do culto para limpar a consciência, para ficar bem, para se sentir bem, né? Eu sei que a palavra também é assustadora, mas vem um conceito, tá, gente? Né? Tipo, meu Deus do céu. A pessoa vem, vocês vão dizer para mim que isso não existe? Vocês têm coragem de dizer, não, pastora, não vem gente na igreja sabendo que está pegando, tem consciência que está pegando, tem consciência que é, mas aí ela vem no domingo e limpa suas culpas. E não é só dentro dessa igreja. Que, por exemplo, eu nasci no catolicismo, a minha ideia de igreja era essa. Eu ia no culto domingo, pagava minhas promessas, eu ia para a Aparecida levar a vela, porque eu sabia que eu não estudei o ano inteiro, então eu ia levar uma vela do tamanho para Deus fazer um milagre para eu passar de ano. Meu pai me criou nessa consciência. Eu não estudei o ano inteiro, gente, eu sabia que eu não estudei. Então o que eu fazia? Fazia uma promessa para passar de ano, aí falava assim, pai, eu fiz uma promessa, qual a promessa? Eu preciso levar uma vela na Aparecida do Norte. Aí meu pai viajava até a Aparecida do Norte, comprava uma vela, ele ainda comprava a vela.
mas Deus agora vai me salvar. Estamos salvos. Você salva de repente de ano. E eu vou te contar, não é que eu passava de ano? Passava. Aí eu fazia a mesma coisa no ano seguinte. Não estudava nada. Quando chegava no terceiro trimestre, eu ficava desesperada, fazia uma promessa, chegava no meu pai. Eu fiz isso anos seguidos. Deus é minha testemunha. Ainda amava. Por quê? Porque eu tinha ali meus 15 anos para menos e meu pai me dava o carro na mão e ia dirigindo de São Paulo até Aparecida do Norte. Amava pegar a estrada. Então era uma delícia não estudar o ano inteiro, porque eu era premiada no final do ano. Estou salvo. Era isso que eu achava quando eu entregava lá a vela. Então dentro da casa de Deus existem essas pessoas. E eu não estou falando que pode ser só um monte de gente lá, pode ser até a gente aqui. Erra, pega, e depois a gente vem com a ideia de já fui no culto, vai ficar tudo bem, né? Aí, gente, no versículo 10 e 11, quando Deus fala aqui, né, pra gente vir olhar, olha, o que essas pessoas estão achando? Que minha casa é covil de salteadores? O que as pessoas estão pensando? Que ela vindo no culto, ela está redimida? Não é assim. Não é assim. Não é assim que funciona. E aí, Jeremias sabe tudo. Ele é um profeta, ele está vendo, ele está ouvindo de Deus o que vai acontecer. E ele começa a se angustiar. E Deus vendo. Você sabe o que Deus fala? No versículo 16, Deus diz assim: tu, pois, não interceda por esse povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Gente, Deus não ouve, diz que não vai ouvir. E a gente sabe que a gente tem aqui a igreja, assim, por ela estar resumida, temporariamente pequena, porque nós somos uma igreja em expansão e cresceremos extraordinariamente, viemos de um útero grande, então seremos muito grandes. E tem mais, um filho sempre fica. Vem cá, Natan, por favor. Vem cá, mulher. Vem cá. Vem cá, Natan, fica aqui no meio. O filho sempre fica mais alto que o pai. Então, nós vamos crescer muito. Olha lá, El Shaddai, de São Paulo. Então, nós não ficaremos muito grandes, amém? Meu filho caçula isso. Já está assim, né? E ainda vai crescer mais, né? Porque ele tem só 17 anos. 16, vai fazer 17 mais. Tem só 16 anos, vai crescer mais ainda, né? Então, nós vamos ser muito grandes. Obrigada, Torres, representando o crescimento da igreja, né? Então nós vamos ser muito grandes, mas lá a gente via muito disso. Eu ia saindo, pastora, ora por mim, aconteceu isso. Ora, às vezes gente que não era nem meu discípulo, ai, pastora, por mim, você quer ser lá. Agora, está errado a pessoa pedir uma oração? Não. Eu vou negar a oração? Não. Mas acontece que há uma situação que a pessoa pede oração para todo mundo que ela cruza. E Deus às vezes diz: eu não adianto orar, eu não vou ouvir. A pessoa levanta todo um exército, uma comitiva de pastores, apóstolos, representantes do reino, para orar por ela, e às vezes Deus está dizendo: nem perca seu tempo orando, porque eu não vou ouvir.
pastores, dos profetas, dos evangelistas, dos homens de Deus que Deus levantou, não. A questão está em você. Deus está respondendo. Não interceda por esse povo, nem levante um clamor, uma oração, porque não me importunes, porque eu não vou ouvir. E aí, às vezes a pessoa está lá e ela pediu oração para todo mundo, mas ela não está entendendo. Deus não quer ouvir as outras pessoas orar, Deus está esperando ela vir clamar, está esperando ela. Então, se você pediu, se você clamou, se você orou, não mudou, não aconteceu, nada mudou, você está entendendo por quê? Porque não é hora de você ir lá mendigar, palavra difícil, né? Até quando você sabe dizer ela, fica complicado, né? Você ficar ali mendigando de Deus o resultado. É hora de você se arrepender dos pecados. Se o meu povo, aqui ó, está falando, andar na minha presença, não andar atrás de outros deuses, não oprimir o estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva. Ou seja, é mudar de atitude, transformar o seu caminho. Aí ó, eu vou ouvir. Olha, o profeta aqui, sendo servo de Deus, ele sofria. Porque você pensa que o profeta, quando ele vai entregar uma palavra que não é agradável, ele já sabe que a palavra não vai agradar. Quando o profeta está chegando perto da pessoa, ele já pensa, essa palavra a pessoa vai vomitar, né? Ele já sabe. E Jeremias já sabia que ele ia ser rejeitado. Então ele já começa, Senhor, por favor, Senhor, não, Senhor, não me diz para dizer isso, Pai. Olha, Pai, aí ele já começa a pedir, e aí ele começa a clamar. O que Deus faz? Deus rejeita a oração dele. Então, infelizmente, a primeira frase da musiquinha da Cassiane não procede. Deus não rejeita a oração. Não procede. Deus rejeitou a oração de Jeremias e ele a segunda também não, a gente aprendeu no congresso que ela diz: oração é alimento, e oração não é alimento é a palavra, né? Então, Deus rejeita a oração sim, quando não há arrependimento, quando não há mudança de atitude, quando não há transformação de coração, Deus vai rejeitar, né? Então Jeremias se compadece e ele ora, Deus rejeita a oração. Aí Jeremias vai de novo, gente. Jeremias foi insistente, gente. Ele faz, Senhor, não, e ele ora uma segunda vez, e Deus rejeita a segunda vez. Aí Jeremias vai e apela, mas Senhor, o Senhor vai fazer isso com a sua cidade querida, com o seu povo amado. Ele começa a apelar, e Deus vai e rejeita a terceira vez. E sabe o que ainda Deus fala? Olha, eu vou te falar, Jeremias, esse povo que fala assim, não, mas Deus é amor, Deus está falando, vai botar fogo, né? Deus não deixou de ser amor, gente. Mas se a pessoa precisar passar pelo que ela tem que passar, para ela mudar, porque o povo de Deus ali precisava passar pelo que tinha que passar. E sabe o que Deus fala quando ele ora a terceira vez? Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para esse povo. Lança-os diante de mim e saiam. Sentiu, né? Imagina se você chega no pastor e fala assim, pastor, você pode orar por mim, por favor? Imagina se o pastor te respondesse, mas nem que Moisés viesse aqui me pedir para orar, nem se Samuel se colocasse na minha presença, eu não ia orar. Então sabe o que você faz? Sai agora. E foi essas palavras de Deus.
né? Mas como foi Deus que falou, né? Então Jeremias ainda continua na presença dele, continua ali clamando, pedindo. Quando Jeremias entendeu que Deus estava dizendo, eu não vou ouvir mesmo, Jeremias, nem se Moisés e Samuel se colocassem na minha presença, ainda assim eu não ouviria. E a gente bem sabe que não tinha outro Moisés, não tinha um Samuel, os dois já estavam bem mortinhos, então não tem mesmo como Deus ouvir. Aí, diante desse desespero, dessa palavra, Jeremias falou assim, não, deu pra mim, né? Aí sabe o que Jeremias faz? Ele fica tão chato que ele começa a pedir para não ter nascido, né? Tem até uma música, né, do mundo que diz, eu não pedi para nascer, do Lulu Santos. É bíblica, gente. É bíblica. Jeremias começa a fazer isso. Não, quem dera eu tivesse nascido, maldito o homem que me pôs no mundo, a mulher que me fez nascer. Ele começa por que eu tenho que passar por isso? Porque ele era rejeitado pelo povo. O povo não aceitava a palavra dele, o povo não aceitava o confronto, e ele começa a viver aquela angústia, e era um misto de angústia do que ele sofria, porque ele estava pagando um preço como profeta, e ao mesmo tempo uma angústia de ver o que estava para acontecer, porque nada havia acontecido ainda, mas ele sabia bem que Deus não estava mentindo para ele, e ele sabia o que ia acontecer. E aí ele começa, não, e ele não faz isso uma vez só, ele faz isso mais de uma vez, ele não devia ter nascido, tal, ai meu pai, e ele, gente, era maltratado pelo povo, era ridicularizado pelas palavras que ele proferia, ele era rejeitado, e eu te pergunto, o que mudou para esse tempo? Quando a gente entrega uma palavra de Deus, quando a gente dá a Bíblia na mão da pessoa, ainda assim a pessoa rejeita, ridiculariza, tira sarro, não é verdade? Né? E ainda depois de todo esse sofrimento de ser rejeitado e tudo mais, vou te contar uma coisa, ainda Deus diz para ele assim, não vai casar, não vai ter filho, por quê? Porque a ideia é o homem da felicidade, vou casar, vou ter filho, né? Vou ser bem sucedido, e Deus fala, não vai casar, não vai ter filho, vai ficar sozinho, sendo rejeitado, abandonado, preso, humilhado, passando fome, vivendo de pão e água na prisão, né? Mas sabe qual é a questão? Jeremias não buscava ser feliz, ele buscava ser fiel. Amém. Porque ele sabia o Deus que falava com ele. Amém. Ele tinha temor de Deus. Deus não estava falando para ele as promessas de tempos vindouros de abundância, as vacas gordas chegarão. Deus não estava falando isso para ele. Deus estava falando de tempo de sofrimento, maldição, e não só ao redor dele, para ele também. Você não vai casar, você não vai ter filho. Você não vai ter filho. Deus não estava fazendo promessa para ele de abundância, de uma vida plena, não. Mas ainda assim ele tinha um coração que confiava em Deus. Agora, por que Jeremias confiava tanto em Deus? Como ele conseguia? Como que Deus não prometendo nada? Porque tem gente que só está na igreja se Deus prometer muita abundância, muito tempo de paz, muito tempo de alegria. Vocês não tem ninguém aqui jovem na fé. Todos vocês têm um grande tempo de caminhada. Digam para mim, na minha cara, que vocês nunca viram uma pessoa que só vinha na igreja por causa da promessa. Vocês bem sabem que existe muitos que só vão à casa do Senhor por causa da promessa. Só que Deus não prometeu nada para Jeremias. Todas as promessas de Deus para Jeremias eram de muita maldição, destruição, fogo queimando, o povo preso, exilado. Era essas as promessas de Deus. Olha, tem uma coisa que eu te prometo. Prometo, Jeremias, que o povo vai ser exilado, que o povo vai preso.
O que não morrer na espada vai morrer na guerra, o que não morrer vai passar fome, e era só destruição. Era essa a promessa, esse era o quadro que Jeremias via. Jeremias não é nem para você casar, nem para ter filho, porque se você casar e você não tiver filho, sabe o que Deus diz? Que ia morrer a esposa e ia morrer os filhos. Na guerra, na espada. E aí, Jeremias ainda assim caminha com Deus. Como que tem gente que nem conhece, que não se deu ao trabalho de ler o livro de Jeremias, só conhece o evangelho da salvação, da graça, da promessa, e ainda assim abandona o evangelho. E ele, conhecendo um Deus que cumpre a sua palavra, só quando Deus está fazendo se conhecer para Jeremias, está fazendo cumprir uma palavra de maldição, de destruição, de opressão, e ainda de que ele não ia viver essa felicidade que o homem deseja. Mas ainda assim ele escolhe ser fiel. Esse povo que a gente vê, que só vem por causa da promessa, é um povo mimado. Um povo mimado. E muitas vezes nós somos assim, gente. Eu me incluo, mimada, porque quando eu estou estudando, eu começo a lembrar de situações antes de ontem, que eu fui mimada na presença de Deus, que eu fiquei lá fazendo birra de criança de 2 anos. Ah, Jesus, eu não tenho isso ainda, isso não aconteceu, ai, eu não vivo. Vocês pensam que eu não fui confrontada? Fui, porque Deus me mostrou, olha aqui, ó, você. E eu estou dizendo para ele que ele vai passar fome, que ele vai ser preso, que ele só não vai morrer, porque ele ainda tem que profetizar mais maldição ainda. Então não é para ele morrer, porque eu quero que ele profetize coisa pior, para ele ser mais preso, mais rejeitado, porque ele ainda tem que falar mais coisa ruim. E a gente titubeando, quando ainda não está faltando pão, porque para ele faltou pão, para ele faltou o que comer, mesmo porque ele estava preso no fundo da cidade, jogado. E a gente nem está nessa situação, e a gente está já se lamentando. Nem aconteceu ainda, a gente nem sabe bem se vai acontecer, a gente já está lamentando, desesperado. A gente nem sabe se realmente o próximo governo vai fazer a gente perder tudo por si, mas a gente nem está vivendo isso, a gente já está desesperado, chorando, saindo da igreja, porque Deus não atendeu o nosso clamor de ficar um governo de direita e ficou de esquerda. E nós já estamos abandonando o evangelho, desistindo, se vendendo. Que povo mimado a gente é! Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda. Então, e as profecias não se cumpriram logo. Então ele foi zombado, ridicularizado, como eu falei. E aí, Deus vem e começa a falar: Jeremias, vem cá, eu vou conversar com você. E aqui vem o ponto da pregação. Sabe por que Jeremias passava por tudo isso, ouvia essas profecias de maldição, mas ele conseguia assimilar? Ele chorava assim, a gente conhece ele como o profeta chorão. Conhece ou não conhece? Tem mais apelido fora o chorão? Não. Como que você conhece Jeremias? O chorão. Ele chorava, ele era dramático, não devia ter nascido, né? Melancólico total. Mas eu vou te contar uma coisa: como que ele era melancólico, falando que não queria ter nascido, e ainda assim Deus também não queimava
inclinava e ouvia a oração do justo Jeremias. Não atendia, porque o povo não era justo, mas se inclinava e o amava. E ele se sentia por Deus acolhido. Então, a gente fica procurando o consolo em respostas positivas. Deus me consolou. Ah, como? Ah, ele disse que a maldição não vai acontecer. Deus me consolou. Ele disse que eu vou receber prosperidade. Deus me consolou. Ele disse, no caso dele aqui, que eu vou casar, que eu vou ter filhos. Mas acontece que o consolo de Deus para Jeremias era a própria presença de Deus. Jeremias, eu estou aqui com você. Tudo que você tiver que passar, eu vou estar do seu lado. E Jeremias se sentia consolado pela presença do Senhor. Amém. Então hoje, a gente olha aquelas notícias e é desesperadora. A Argentina levanta aí uma questão de que houve fraude nas urnas. Nicolas Ferreira anuncia isso. Hoje já está em todas as mídias. Nicolas Ferreira levanta fake news, está nas notícias, não está nem no... Não vi isso nas redes sociais dele. Eu vi nas notícias. Nicolas Ferreira levanta fake news através de empresa de mídia argentina de direita. Empresa argentina é derrubada. O futuro governo do Brasil conseguiu ir à Argentina e derrubar uma empresa lá. Se derrubou algo lá na Argentina, você acha que eles não vão fazer nada contra aqui? E já anunciou que vai derrubar Nicolas, porque levantou fake news. Aí, qual que é o nosso papel? Porque estamos com a intimidade fragilizada. Você já derrubou até lá na Argentina? O que será de nós? Aí a gente fica desesperado. Foi assim que eu me encontrei durante a semana. Eu vi as notícias, os caras dizendo que falava Rosângela. Se poupa das notícias, senão você está se desesperando. E foi o que o Senhor falou comigo lá no quarto. Vai adiantar você se desesperar? Se tiver que acontecer, vai acontecer. Jeremias, não adianta nem chorar, nem você orar, porque se tiver que acontecer, vai acontecer. Mas eu te digo uma coisa, eu sou o teu consolo. Amém. Eu estou com você. Eu estou aqui. Se refugie em mim. Se consola em mim. E Jeremias continuava firme com o Senhor. E aí, Deus começa a falar com ele através de atos proféticos. Aí compra um campo. Jeremias era tão íntimo de Deus que ele vai e compra um campo. Porque você pode começar, para que comprar um campo? O que eu vou fazer com o campo? Vai ser tudo destruído. Vai ser tudo destruído, vou gastar dinheiro à toa. Para quê? O senhor vai fazer eu gastar meu dinheiro para ele se afundar? Jeremias compra um campo. E Jeremias faz o quê? Compra um campo. Jeremias vai lá na casa do oleiro. Aí Jeremias vai até a casa do oleiro, fica observando, e aí Deus fala: destruir o vaso. Você viu que eu destruí? Mas eu posso reconstruir o vaso. Se eu destruir Jerusalém, eu não posso reconstruir Jeremias. Se Deus destruir tudo na sua vida, Ele não tem poder para reconstruir novamente? Tem ou não tem? Sim. A vida de Jó foi completamente destruída. E Deus reconstruiu tudo, não reconstruiu? Em dobro. Então, se você for destruído, Deus pode reconstruir. Eu creio. Amém? Aí Jeremias chama os sacerdotes e vai e quebra o
vaso. Porque o vaso, depois que está enrijecido, gente, não tem mais o que fazer. Se ele se quebrou, já era. Não adianta nem remendar, porque a água vai passar pelo remendo. Então, o que eu vou fazer? Quebra o vaso. Mostra que eu tenho poder para destruir tudo. E aí, vai lá e mostra que o vaso podia ser quebrado. E aí tem uma passagem que eu sou apaixonada. Jeremias chama os recabitas, senta com eles no templo. Quem aqui não sabe quem era o povo, quem eram os recabitas? Recabitas eram os filhos de Recabe. Quem foi Recabe? Recabe era o guarda, um dos comandantes da guarda do rei Isbosete. Quem era Isbosete? Filho de Saul. Quando Saul morre, Isbosete assume. Só que havia já, por conhecimento do povo, que quem assumiria no lugar de Saul era quem? Davi. Então, há ali naquele momento uma rebelião. Não é para Isbosete assumir, é para Davi. Então eles começam ali a se rebelar. Davi fica forte, levanta uma guarda forte, mas ele fica piano lá, ele não faz nada com Isbosete. Isbosete reina. Mas Recabe e seu irmão, que eram os comandantes da guarda, vão e matam Isbosete. E se sentem do tipo assim, fiz a vontade de Deus. Chega com a cabeça, olha aqui, Davi, eu matei Isbosete, achando que Davi ia ficar feliz. Sabe o que Davi faz? Davi fica chocado. Traidores do rei, vocês cometeram traição, e mata os dois, Recabe e seu irmão. Bom, Recabe tinha uma descendência, imagina, eles saem do tipo, não acredito no que meu pai fez, não acredito no que meu pai fez. E eles são humilhados, porque afinal de contas o pai agora ficou taxado de traidor do rei. Então, seu filho Jonadab se separa e resolve se santificar em meio a esses rumores. E eu te digo, quais são os rumores a teu respeito nesse tempo? Quais são os rumores da tua terra? Essa é a resposta. Se separa. Se separa. Sabe o que Recabe faz? Decide se santificar. Então Recabe estabelece 3 coisas para ele e a sua descendência: de que eles não tomariam vinho, porque a bebida forte tira o entendimento, então eles não bebem, de que eles não teriam, não montariam tenda para casa para si, estabeleceriam casa para si. Eles são um povo nômade. O que isso significa, viver em tendas? Ser totalmente dependente de Deus. Olha, eu não vou ser preso ao meu passado, eu não vou ficar aqui brigando pelo que meu pai fez. Do tipo, meu pai, ele só queria que a verdade aparecesse, que Deus governasse, que quem Deus estabelecesse governar dele. Ele falou assim, não, eu não vou ficar preso nisso, eu vou viver do que Deus tem para mim. Ele se torna um povo nômade. E terceiro, ele diz, não vão plantar vinha e nem ficar guardando cereal, ou seja, não ser apegado a bens, a coisas materiais, ou seja, dependente de Deus em todas as áreas da sua vida. Mas a gente não consegue ser dependente de Deus, falta alguma coisa, a gente entra em desespero. E ele está dizendo aqui, que esse povo se santificou e se posicionou. Então, dessa forma é que se resolve Jonadab se separar. E eles vivem assim. 230 anos depois, quando o profeta Jeremias os chama seus filhos para estarem no templo, eles falam, somos filhos de Jonadab, filhos de Recabe. Ué, mas Recabe não era um nome bem visto.
Não, Jonadab se torna tão santo, tão separado, tão firme, que na atitude seguinte, ele restaura o nome do seu pai. Então eu quero te dizer, quais são os seus pecados? Quais são as suas falhas? Pelo que você tem sido lembrado pelo povo? Pelo homem que falhou no Evangelho, que errou, pelo povo que está sendo ridicularizado, está com vergonha que você orou e o candidato não foi? Eu quero te dizer, as suas atitudes de santidade vão fazer com que você seja irrepreensível até para quem está lá fora, mesmo que antes de você tenha tido falhas. Sabe aquelas coisas que Deus, você está santo hoje, mas olha, eu vou te falar, eu lembro do seu passado, viu? Eu sei quem você foi, eu sei o que você fez no verão passado. As pessoas vão olhar para você, não, mas você é Jonadab, você tem se santificado. Amém. No teu passado tem uma história de morte, de traição, mas eu sei quem você é hoje. Eu sei que hoje você é posicionado, que você não negocia com essa terra, que você não aceita o mal dessa terra. Então Deus vem e restitui a honra do pai a Jonadab. E aí, quando eles sentam ali, nós somos filhos de Jonadab, filho de Recabe. Lembre bem que eu sou filho de Recabe. O profeta oferece, porque Deus disse, beba vinho. Deus disse, beba vinho, dentro do templo. E aí, os filhos de Recabe, nós não vamos beber, porque o nosso pai disse para não bebermos, e eles obedecem. Mas é Deus que está falando, bebe vinho. Não vamos beber. Meu pai disse, não bebe. E eles negam beber vinho a uma ordem de Deus pelo profeta. E nessa hora Deus vira e fala, está vendo que exemplo eles são? Viu, terra de Judá, que exemplo eles são? São posicionados nas suas convicções, não negam as ordens que o pai deles deu. E o pai deles disse, não beba vinho, e eles não beberam, mesmo aqui, dentro do templo. Veio o comando através do profeta, ainda assim eles se mantiveram posicionados. E eu quero te dizer, se mantenha posicionado. Amém. A família de Jonadab já estava 230 anos posicionados e fiéis. E você está pedindo, traz a minha família, Senhor. Traz o meu marido. Traz os meus filhos. E Deus está dizendo, para de pedir. Para de orar por isso. Porque eu não vou ouvir. Para de orar para aquela pessoa vir para a igreja, porque eu não vou ouvir. Você vai fazer o que eu mostrei que é para fazer. Seja modável como vaso do oleiro. Pecou, falou, falhou, se arrepende, pede perdão. Para de orar para a situação financeira mudar. Eu não vou. Você vai se arrepender dos seus erros, vai ser um vaso moldável. Para de orar pedindo para a pessoa voltar, para o marido aparecer, para o filho se converter. Para de orar, eu não vou. Porque o que você vai fazer é você se santificar, você se arrepender.
verdade que Deus te orientou, então seja convicto e espere em mim. E isso é confiança. Isso é confiar em Deus. Porque Jeremias confiava em Deus. Quando Deus dizia, eu não vou fazer, ainda assim ele abraçava o Senhor. Tá bom, Pai, eu não vou sair. Eu não vou sair da igreja. Eu não vou abandonar o Evangelho. Eu não vou abandonar esse povo. Eu vou continuar aqui. E quando falo como pastora, quando a gente dá uma orientação e o discípulo não ouve, o discípulo não atende, fala, esse pastor está doido, essa profecia não é de Deus. Tudo que a gente pode fazer é dizer, Senhor, eu vou continuar aqui por esse povo. Então eu quero te dizer, vai acontecer. Seu marido vai vir, seus filhos virão, todos se converterão, a promessa vai se cumprir. Mas Deus está dizendo, para, porque isso só tem mostrado que você não confia. Quando Jeremias ficava insistindo, Deus já tinha dito, você está me irritando. Você só está sendo irritante, porque eu estou dizendo para parar. E deixa eu fazer o que eu tiver que fazer. Porque Deus precisou destruir Jerusalém. Porque Jerusalém era um vaso na mão do rei. Confia no Senhor. Isso é confiar. É deixar destruir. A gente acha que confiar, me incluo mais uma vez muito nisso, que confiar não, eu confio que Deus vai trazer. E confiar que Deus não vai trazer? E confiar que Deus não vai fazer? Mas confiar nele, no que ele tem para fazer. Jeremias, se eu destruir esse vaso, não posso eu moldar novamente? Deixa Deus destruir o que ele tiver que destruir. Se Deus tiver que quebrar, deixa Deus quebrar. Não é uma palavra fácil. Não é uma palavra fácil de receber. Mas Deus hoje está te ensinando a confiar de verdade. De verdade. Então hoje eu quero te convidar a fazer uma oração. Pedindo para Deus te ensinar a ser um vaso na mão dele. Porque essa palavra pode ter vindo hoje, ter te quebrado. Não vou fazer. Então pode essa palavra assim, quebrar você. Mas ele diz, olha, eles ficaram fiéis até o fim. Depois os recabitas se tornaram modelo, porque foram fiéis. Olha, Jeremias, ele sofreu, mas olha, você lê hoje a palavra dele e ela é conforto para você. Eu quero te perguntar, se ele está nesse livro, Deus não o reconstruiu? Essa palavra não é conforto para você? A Bíblia não é conforto para você? Jeremias ter um livro não, mais de um livro, ele ser uma história que edifica até hoje, não significa que Deus não reconstruiu Jeremias também? É mais do que a nossa mente pode pensar, que o nosso coração pode desejar. Deus vai te reconstruir, mas você precisa ser vaso na mão do oleiro, você precisa ser moldável. Nós precisamos nos arrepender de não termos verdadeiramente uma intimidade com Ele. A gente acha que a gente tem, a gente acha que vem no culto, que aquela nossa oração já é uma oração de intimidade. Deus está dizendo, não é ainda, é muito mais. Porque intimidade, a gente está achando que é quando Ele faz o carinho e a gente sai feliz. Ele está dizendo, você é íntimo mesmo quando eu digo não.
e ainda assim você se sente confortável comigo. Intimidade mesmo é quando eu digo para você, eu vou destruir tudo. E você diz, Senhor, pode destruir, ainda assim eu te amo até o fim. Quando Ele diz, eu não vou fazer o que você me pede, eu nem vou ouvir a oração. E você falar, Senhor, eu preciso ouvir. Só de eu saber que o Senhor está aqui, é tudo para mim. E eu fiz questão de colocar o louvor da Cassiane, porque ela fala, está chorando, louve, está sofrendo, louve, porque o Senhor não está prometendo que a gente não vai chorar e que a gente vai sofrer. Mas Ele está dizendo que Ele vai nos reconstruir. Que se é necessário a gente chorar, se é necessário a gente se desmontar, é para que Ele possa nos reconstruir. Se é necessário a gente passar pela dificuldade financeira, pela solidão, pela tristeza, se é necessário a gente olhar para alguém que a gente tanto ama, e está vendo esse poxa. Jeremias olhava, Jerusalém, só se arrepende e você vai ficar bem. E o povo não se arrepende. E o povo não se arrepende. Então às vezes a gente olha, eu amo tanto essa pessoa, se ela voltar para a igreja, se ela vier para os braços do Pai, eu tenho um filho que não está na presença de Deus. Essa palavra é para mim. Não quero nem ouvir. Deixa passar pelo que tiver que passar. E vocês vão achar que é mentira minha? Então eu te encerro essa ministração dizendo o que o Pai fez com o filho pródigo. Está aqui a tua herança. Não foi isso que o Pai fez? Quer ir? Tchau. E o filho foi. E teve que ser desmontado, teve que ser quebrado. Para ele voltar para o Pai. Pai, não sou digno nem de usar o seu nome, Pai. Não foi? Se a gente tiver que ser quebrado, se o nosso familiar tiver que ser quebrado, a gente vai continuar confiando que essa obra é do Senhor. Fique de pé, vamos orar. Alex, você pode fazer uma oração por nós? Pedindo perdão. E pedindo para Deus nos ensinar a confiar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos diante de Ti, Senhor, nesse momento. Como precisamos, Pai, conhecer o Senhor intimamente, para que não nos enganemos pelas mentiras de que será do nosso jeito, será conforme queremos, mas pode ser do seu jeito e conforme acreditamos. Por isso, Pai, que o Teu Santo Espírito encontre agora corações aqui arrependidos, quebrantados, confiantes de que seremos fiéis, não porque o Senhor nos agrada, mas porque só o Senhor é Senhor. E só o Senhor pode reconstruir o que o Senhor mesmo quebra. E se é necessário quebrar, Pai, que assim seja. Por mais doloroso, por mais difícil, que seja para nós, o próprio Rubem ministrou que a tua correção na hora não é agradável, mas gera futuro de glória e justiça. Então, por mais que seja hoje desagradável, nós não perderemos a convicção e a confiança de que se nos separarmos para o Senhor, nos santificarmos, ainda que o nosso nome tenha sido
Pai, antes, o Senhor limpará. E a nossa descendência experimentará a honra em nome de Jesus. Por isso, Pai, faz conforme a tua vontade. Hoje nós verdadeiramente decidimos nos render diante da tua vontade. E perdoa quando insistimos com orações que o Senhor já rejeitou faz tempo. Que possamos agora, Pai, não só clamar, mas confiar em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Senhor. Põe a mão no teu coração. Aí tem um vaso novo que Deus quer fazer. Deus vai moldar segundo a vontade dele. E ele disse que tiraria o coração de pedra, e daí precisa quebrar, para que ele possa colocar o coração de carne. E Jesus, segundo Jeremias 33, ele é a pedra que esmiuça, ele é o martelo, desculpa, que esmiuça toda a pedra. Obrigado, Jesus, por vir morar no nosso coração, quebrar o coração de pedra e nos dar o coração moldável, ensinável e apaixonado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Levante suas mãos aos céus. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus e que as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida hoje e sempre. E que esse novo coração que Ele te entregou viva pleno na presença do Eterno, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um forte aplauso. Guarde essa palavra, eu anotei e me marcou. Você não é consolado pelas promessas, você é consolado pela presença. Amém. Amém? Isso marcou. Meu amor, obrigado por essa palavra. É a palavra que a gente precisava ouvir. Eu louvo a Deus pela igreja El Shaddai, porque aqui a gente ouve o que precisa ouvir, não é o que a gente quer ouvir. Amém?